Buscamos definir unidades a partir de fenômenos reprodutíveis na natureza que não mudam, da forma mais precisa possível. Por exemplo, já vimos que o comprimento é uma grandeza física associada com a distância entre dois pontos no espaço. A unidade do Sistema Internacional para o comprimento é o metro. Hoje, o metro é definido a partir da distância que a luz percorre no vácuo, num intervalo muito curto de tempo. Já o tempo sempre foi uma grandeza associada com uma medida entre dois eventos que se repetem. As civilizações mais antigas usavam a posição do Sol no céu para medir o tempo. Não à toa, nosso calendário tem 365 dias, correspondendo a diferentes posições do Sol no céu. Outras civilizações usavam a posição da Lua, e com isso criaram outro calendário, que é, de certa forma, uma unidade de medida para o tempo. No Sistema Internacional, o tempo é medido em segundos. Até 1967, o segundo era definido com base no dia solar médio. Um dia solar é um intervalo de tempo entre sucessivas aparições do Sol no ponto mais alto em que ele atinge o céu a cada dia. Um segundo era 1 sobre 86.400 de um dia solar médio. Hoje, um segundo é um intervalo no qual há 9.192.631.770 oscilações de uma onda eletromagnética que corresponde à transição entre dois estados específicos do átomo de Césio-133. Não se preocupa se você não entendeu, nós vamos falar sobre isso mais para frente. Por ora, basta saber que essa definição atômica é mais precisa e mais confiavelmente reproduzível. Mas ainda há um problema. Muitas vezes medimos coisas que são muito grandes ou muito pequenas para serem descritas pelas unidades fundamentais. Por exemplo, se quisermos medir o tamanho de uma célula em metros, vamos precisar de muitos zeros depois de uma vírgula antes de escrever algum valor que tenha significado. Da mesma forma, se contarmos a idade da Terra em segundos, teremos que escrever muitos zeros para ilustrar os bilhões de anos. Por esse motivo, é conveniente definir múltiplos para cada unidade básica do Sistema Internacional, multiplicando-os por fatores de 10. Esses fatores têm abreviações com letras universalmente aceitas que são usadas como prefixos. Dessa forma, fica fácil saber que toda unidade precedida pelo prefixo quilo representa 1000 vezes aquela unidade, ou 10 elevado ao cubo. De forma similar, um milissegundo equivale a 0,001 segundos, ou 10 elevado a menos 3 segundos, pois o prefixo mili está associado a menos 3 na potência de 10. E a memória de 8 GB de RAM de um computador significa 8 bilhões de bytes, ou 10 elevado a 9 bytes. O Sistema Internacional de Unidades é usado em quase todos os países do mundo, mas não é o único sistema de unidades. Os Estados Unidos, por exemplo, usam o sistema britânico até hoje. Lá, as velocidades dos carros são medidas em milhas por hora, e a gasolina é comprada em galões, não em litros. Para converter uma unidade de um sistema de medida para outro, precisamos saber o fator de conversão. Por exemplo, nos Estados Unidos também é comum medir distâncias em milhas. O fator de conversão é que uma milha são 1.609 metros, ou 1,609 quilômetros. Utilizando os fatores de conversão, podemos multiplicar ou dividir distâncias, tempos ou qualquer outra grandeza para passar de uma unidade de medida para outra. Por exemplo, se quisermos saber quantos centímetros tem 15 polegadas, precisamos saber que uma polegada tem 2,54 centímetros. Dessa forma, se multiplicarmos as 15 polegadas pelo fator de conversão, isso é 2,54 centímetros, vemos que 15 polegadas equivalem a 38,1 centímetros. Resumindo, podemos medir uma grandeza física a partir de diferentes unidades. Desde que saibamos o fator de conversão entre duas unidades, podemos converter a medida de uma grandeza de uma unidade para outra. E estamos sempre procurando melhorar as nossas medidas através da definição de unidades cada vez mais precisas. Pois quanto mais precisa é a nossa definição da unidade, mais precisão teremos para registrar medidas. E com isso, podemos desenvolver tecnologias cada vez mais precisas. Por exemplo, nas últimas décadas, gastamos muito dinheiro e recursos em geral para registrar o tempo de forma muito precisa. Hoje, fazemos isso com relógios atômicos, que conseguem medir o tempo a partir do decaimento de átomos de césio, com uma precisão de 1 segundo em 60 milhões de anos. É por causa dessa grande precisão na medida do tempo que conseguimos desenvolver sistemas de GPS capazes de nos guiar por ruas em tempo real. Sem essa preocupação de pesquisadores obcecados por melhorar a precisão da medida do tempo, aplicativos como o Waze nunca teriam existido. Ou, se existissem, não seriam muito úteis, porque não teriam precisão para dizer em qual saída deveríamos entrar numa rodovia.